Boa noite a todos. Boa noite. Agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade e rogando a proteção dos benfeitores amigos da nossa casa, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Em primeiro lugar, agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui presentes, dos que estão nos visitando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, sejam todos bem-vindos. Igualmente aos que nos assistem pelas redes sociais, também sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos a satisfação de receber em nossa casa o Evaldo Flauzinho, que vai desenvolver para nós o tema Parábola da Rede. Para quem não conhece o Evaldo, ele milita na Casa Espírita Recanto da Prece, Eurípides Balsanufo, de Ribeirão Preto. E às vezes ele está aqui em Franca, outras vezes em Ribeirão, e aproveitando a estadia dele aqui em Franca, ele veio nos brindar com o estudo de hoje. Desde já, que ele seja inspirado, que ele seja amparado, para que possa sair bem no estudo que ele se propôs a fazer. Que ele receba as nossas vibrações e seja assistido pelos benfeitores amigos. Nós vamos então fazer a nossa prece inicial. Terminada a prece, o Evaldo já está com a palavra e mais uma vez que ele seja amparado e inspirado. Senhor Jesus, que os benfeitores amigos que nos assistem e nos atendem em nossa casa possam estar presentes, nos protegendo, nos inspirando, nos amparando, para que a nossa reunião transcorra dentro da mais perfeita normalidade. E que eles também inspirem o nosso companheiro Evaldo, para que ele se saia bem na preleção de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e sejam feitas as vossas vontades, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas na mesma medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Com a palavra, então, nosso companheiro Evaldo, e mais uma vez, você está feliz. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer retornar a essa casa, né? Uma casa tão acolhedora, que tem feito um trabalho fantástico. Nos foi convidado para que nós trouxéssemos e abordássemos, né, essa parábola, que ela faz parte da parábola do reino, né? São 7 parábolas do reino. E é exatamente a parábola da rede, é a última parábola, né? Em que Jesus conta e traz informações de um reino de Deus, do reino dos céus. Quando ele inicia-se pela parábola do semeador e termina a última parábola, a parábola da rede, né? Quando a gente fala em reino dos céus, o reino de Deus, na visão ainda dos judeus, eles entendiam e visualizavam um reino em que eles dominariam a terra. Então, a espera de um salvador, de um rei, era no efeito de domínio. Então, esse era o entendimento deles, por serem considerados, né, na mente deles, que eles eram um povo escolhido. Mas Jesus vem e traz um reino, falando de um reino dos céus. Quando a gente lê lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, quando Jesus está chegando e alguns sacerdotes e fariseus percebem ali um estrangeiro de forma diferente, né? E percebem a beleza, a grandeza daquele jovem, né? E naquela época lá, Hanã, que foi um dos sacerdotes que viriam condenar Jesus, né? Pergunta e indaga a Jesus o que ele havia fazendo ali, qual era o objetivo dele estar ali. E ele fala que estava ali implantando o reino de Deus no coração dos homens.
Dali que começa trazendo desse reino, né? E depois Jesus traz as 7 parábolas, né? Falando desse reino, e sempre trazendo por parábolas, trazendo semelhanças, para que o povo daquela época, né, pudesse entender, através de histórias, cujo cunho moral, para que pudesse fazer o entendimento, e também ao mesmo tempo não, durante os séculos, não se deturpasse a mensagem do Cristo. E trazendo, quem trouxe essa passagem, ela veio através de Mateus, né? Eu vou ler aqui, né? Mateus que traz essa passagem de Jesus, que fala: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-á na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo de 47 a 50. Mas Deus, ele traz aqui, né? No total das parábolas de Jesus, Jesus trouxe 40 parábolas. Só Mateus, ele traz 20. Alguns apóstolos também repetem a mesma parábola, né? Mas uma coisa interessante, então nós vamos estudarmos juntos essa passagem em alguns aspectos, né? Do que ele está falando? O que Jesus está trazendo aqui dessa questão da parábola da rede? Basicamente, acho que a maioria já sabe, em especial ele está falando aqui quando ele está falando de separar, né, os peixes bons dos peixes ruins. Uma das parábolas das 7 que são muito parecidas é a parábola do joio e do trigo, né? Muito parecida, elas fazem a mesma analogia. E aqui, basicamente, ele está falando de alguns aspectos. Um dos aspectos conhecidos, a parábola está trazendo aqui da transição planetária, né? Basicamente, é uma das coisas que é a proposta aqui da parábola, falando de um mundo de transição, de um ciclo evolutivo, de um novo período em que adentra a humanidade, né? Tanto é fato, quando a gente pega lá o capítulo 18 da Gênese, que é a última obra de Kardec, são 5 obras, a última obra é a Gênese, e no último capítulo, Kardec escreve, no capítulo 18, os tempos são chegados. É disso que Kardec está falando. Olha que importância do tema, né? Kardec tem o Pentateuco Espírita, o último livro, o último capítulo, o tema é: os tempos são chegados. E aqui a parábola do joio e do trigo e da rede está falando exatamente disso também. Está falando desse momento de transição. Aí fica aquela pergunta, né? Como é que é então? Então vai separar o joio do trigo, vai separar os peixes bons dos peixes ruins. E como é que eu sou? Eu sou o peixe bom ou sou o peixe ruim? Que aqui fala que o peixe bom é colocado aonde? No cesto, né? E o peixe ruim vai para onde? Joga fora, né? Que é onde há pranto e ranger de dentes. Aí vem aquela pergunta: será que eu sou o peixe bom ou sou o peixe ruim? Para onde eu vou? Será que a gente tem essa noção? Será que a gente sabe? Muito interessante que lá na Gênesis o Kardec, eu vou ser bem honesto, quando eu era pequeno, né, também fui criado na doutrina espírita, eu lia aquilo, quando o pessoal falava, eu ficava meio apavorado, viu? Eu falava: nossa senhora, vou queimar no inferno, né? Mas o que era? Um pensamento ainda de punição. Mas a lei de Deus, ela não é de punição, de maneira alguma. Ela é um processo educativo, é uma lei de amor e de misericórdia e de justiça, né?
quando a gente traz essa questão, eu gostaria desse tema aqui, que a gente separasse algumas palavras para que a gente possa construir junto isso. E depois a gente faz umas reflexões do nosso dia a dia, que é muito importante que a gente entenda o que Jesus está trazendo para nós, mas é importante também e principalmente o que essa lição tem a ver comigo. Porque senão eu faço uma compreensão da lição, o que ele diz, e fica por isso mesmo. Não é essa a proposta. A proposta é o que essa lição, o que essa parábola tem a ver comigo. Em que contexto eu estou inserido nela, né? Então vamos colocar aqui, quando a gente fala, né, trazendo aqui, a gente fala do lançamento no mar, né? E uma outra coisa que ele traz aqui. Ele fala do reino de Deus, ele fala do mar. Que mar que é esse? O que tem no mar? Aqui na parábola. Tem o quê? Peixes. Né? Então vamos comparar esses peixes com quem? Com quem que a gente pode comparar os peixes que estão no mar? Conosco, né? Então o que é esse mar? Então os peixes estão no mar. Nós estamos aonde? No mar também não? Na terra, né? Então vamos fazer essa analogia. A gente vai começar a fazer essa analogia. Então, comparando os peixes, tem peixes bons, peixe ruim no mar? Tem, né? O que era ruim o peixe? O peixe é mau? Será que o peixe era mau? Existem alguns estudiosos, cada um fala assim, mas a gente algumas coisas têm semelhança. Eles falam, alguns dizem que existia em torno de 30 espécies de peixe naquela época. Ali no Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, né, algumas dezenas, mas existem diversas espécies. E para os judeus, algumas espécies, por uma questão de escama, por alguns defeitos que eles traziam, eram considerados impuros. Então a gente vai começando a fazer uma analogia conosco, né? Todos nós temos livre-arbítrio e cada um utiliza esse livre-arbítrio, essas escolhas, conforme aquilo que elege para si mesmo. E, consequentemente, nos tornam espíritos melhores ou não, certo? Não, conforme as nossas escolhas. Mas vamos pensar assim, então tem o mar, tem os peixes e tem também uma rede. A rede ela é jogada no mar inteiro ou em um determinado lugar? Quando a gente joga a rede num determinado ponto, não é isso ou não? Então joga a rede. Então a rede ela vem. O que é essa rede? Ela tem uma seleção de pessoas ali, uma seleção de peixes. Quando jogou a rede, pegou todos os peixes do mar que estavam ali? Não. Dá para fazer uma analogia, dá para a gente imaginar. Todos foram pescados, os peixes ou não? Não, né? O próprio falou, joga para a direita. Mas só ali que tinha peixe? Tinha um volume grande de peixe, mas todos os peixes saíram na rede ali? Não. Né? Então, quando Jesus fala que joga a rede ao mar e que pegam de muitos peixes trazendo à praia, de tempos em tempos trazendo à praia, os peixes estão saindo dali. Vão ficar vivos ou não? Quando você tira o peixe do mar, vai ficar vivo ou não? Alguém tem dúvida? Não. Os bons e os ruins, né? Então, vão tirar os peixes. A gente pode fazer uma analogia até no nosso momento de desencarne, concorda ou não? No momento vai cair, a rede vem e puxa, né? Aí se eu tivesse com a rede, eu não sei que lado que eu jogo aqui. Vocês querem jogar para cá ou joga para cá? Se fosse para escolher. Os daqui queriam que fosse daqui, daqui queria que fosse de cá, né? Mas um momento, gente, todos nós vamos ser colhidos pela rede. E a rede, a gente pode identificar essa rede também com as leis divinas. A gente pode entender também como a rede, como o evangelho, que todos são abarcados. Todos nós somos convidados, somos ou não somos, a um dia a retornarmos à pátria espiritual. Agora, a condição de aproveitamento da encarnação depende de quem? De uma época a gente achava que dependia dos outros, não é não? Já achou muitas vezes que eu não sou feliz porque a minha esposa não atende os meus caprichos. Às vezes eu acho que é o marido, às vezes eu acho que é o meu filho, que é o pai, que é o irmão, que é o vizinho, que é o patrão, que é o empregado. E por várias vezes a gente já achou muitas coisas em que o motivo de me tornar
impuro ou triste ou infeliz, ou o meu erro foi oriundo da ação do outro. Mas não é isso que Jesus está trazendo aqui, né? E aqui também, quando aqui Jesus fala de lançar redes sobre bons e maus, a gente pode ir fazendo algumas analogias. Será que eu tenho lançado redes também? A gente fala, a gente está lá no mar, sendo retirado do mar, certo ou não? Mas eu também, no dia a dia, eu lanço redes e vou fazendo escolhas diariamente. Fazendo ou não fazendo? Que depois, lá no final, já é o resultado da minha encarnação. Não sei se está ficando claro para vocês. Mas dia a dia eu lanço redes. Jesus aqui no estudo falou lançar pela direita. Eu posso lançar um monte de lugar, tá certo ou não? Mas os estímulos que aparecem é aonde, se eu estou considerando como a rede, as leis divinas, o Evangelho, onde eu vou lançar essa rede? Eu preciso prestar atenção, porque mediante uma situação, um estímulo, eu posso lançar a rede da compaixão, eu posso lançar a rede do perdão, porque o outro, vamos fazer uma analogia aqui. Quem que gosta de conviver com pessoa desonesta? Alguém gosta? Vou fazer uma pergunta diferente, tá? É bom, a gente tem que amar a desonestidade ou não? Uma pessoa honesta não deve amar a desonestidade, tá certo ou não? Só que tem uma coisa, o peixe bom, ele odeia a desonestidade, mas ele ama o desonesto. Geralmente a gente quer odiar a desonestidade e odiar o desonesto. Como que o desonesto vai ser honesto se ele não conviver com o honesto? Estava falando com o Erli lá, né? Quando estava chegando. Como que alguém vai mudar sem estímulos? A gente estava falando assim, e se eu encarnasse numa família com a corrupção, com a desonestidade, aonde eu tivesse envolvido, era só esse estímulo. Será que eu seria honesto? Se eu sair dessa situação, é porque alguém com honestidade me estimulou para que eu pudesse sair. Gente, a gente só está aqui hoje porque por misericórdia divina, por benfeitores espirituais, por amigos que encarnaram, nos estimularam e nos deram amor. Senão a gente não estaria aqui hoje. Se a gente angariou valores e virtudes, além do nosso esforço, é porque muitos nos estenderam a mão. Muitos. Se a gente não tivesse um amparo, quem de nós não foi amparado? Começou lá com a professora, com o professor, tanta gente. No trabalho, na casa espírita, no lar, um amigo. Foi ou não foi? No momento de dificuldade, foram que nos deram a mão. Esses são os peixes bons. Porque se eu achar que eu sou um peixe bom, me isolando, eu estou sendo bom? Não. Eu estou sendo o quê? Começa com E, termina com O. Egoísmo, né? O egoísta. O egoísta é o quê? Quando perguntou lá, Kardec pergunta para os espíritos, de todos os vícios, qual o mais difícil de ser retirado? O egoísmo. É o mais difícil, né? E aqui, muito interessante que ele traz essa pesca heterogênica, né? Ou seja, vários peixes são colhidos. Vários peixes. Todos os peixes. E depois há uma separação. A gente pode trazer aqui, que é óbvio, né? Que quando a gente está falando aqui de várias, e essa escolha
e esses reinos, o próprio Evangelho já começa lá no capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo. Depois, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: essas moradas, que inclusive lá no Livro dos Espíritos ele separa, e também no Evangelho também, né? Que ele coloca, ele designa em 5, né? Mundo primitivos, mundo de provas e expiações, mundos regeneradores, que é onde a Terra, nesse processo, nesse ciclo, é para onde nós estamos migrando, mundos felizes e mundos celestes. Mas existem também, e às vezes eu achava que eu ia ser feliz quando eu fosse para um mundo melhor. Já pensaram nisso também, não? A gente pensar que a gente só vai ser feliz quando a gente for no mundo melhor, é a mesma coisa que eu vou achar que eu ser feliz quando alguém que me perturba sai longe de mim. É o mesmo pensamento. Eu só vou ser feliz se eu for para um mundo melhor. É o mesmo pensamento. Se esse espírito que me incomoda tanto mudar, transferir, acontecer qualquer coisa e ele sair do meu grupo de relacionamentos, eu vou ser feliz. É o mesmo pensamento. Porque o espírito que é feliz, o reino do céu está onde? Dentro de nós. Né? Então, o reino dos céus, ou seja, está dentro de nós. Então, Jesus está fazendo analogias aqui, né, de questões seletivas. E quando a gente traz aqui, ele fala também assim. Aqui, na parábola, fala que utilizou critérios de seleção, não é isso? Não? Os bons e os maus. Eu fico pensando assim, a gente usa critério também, não? Para escolher o outro? Ou para julgar o outro? Eu sei que ninguém faz isso, né? A gente usa critério? A rede aqui, ela representa o Evangelho e as leis divinas. A rede que eu tenho utilizado para seleção em relação ao outro, é essa rede que eu tenho usado? Ou a rede do meu julgamento? É uma pergunta, tá? Eu sei que aqui, eu acho que a maioria usa a rede do Evangelho, certo ou não? Sim ou não? Cada um tem que analisar. Se é essa que eu estou utilizando, eu preciso entender. Quando Jesus, depois no outro capítulo, logo depois das primeiras peregrinações, quando Jesus encontra André e Simão Pedro, e depois ele convida Levi, ele diz uma coisa muito importante. Para que pudesse aderir ao Evangelho, tinha algumas condições. Havia a necessidade de um coração puro e sincero. Ele falou isso para André, para Pedro. Para aludir, para fazer parte, é necessário uma condição. Um coração sincero e puro. Ou seja, quando vê no outro, que é o que fala da trave, né? Eu olho e vejo o cisco no outro e não vejo a trave em mim. Então, o tempo todo, Jesus está nos convidando aqui para que a gente faça reflexões, né? Eu queria perguntar assim, se a gente consegue fazer uma identificação para que eu seja esse peixe bom ou o homem de bem. Tem algo que está me impedindo? Vou fazer uma outra pergunta. Todos nós podemos avançar como no quesito moral, sim ou não? Podemos ou não podemos? Mas com certeza tem algo que nos impede. Tem algo que nos paralisa. Uma coisa vocês podem ter certeza, em cada um de nós, sem nenhuma exceção, tem algo que está nos paralisando de avançarmos. E eu preciso identificar em mim o que tem me paralisado para eu avançar como espírito. Porque senão eu vou correr um risco enorme. Dou lá no mar,
Estou convivendo com os peixinhos, nadando para lá, para cá, tá certo ou não? Aí de repente vem a rede, o convite ao retorno à pátria espiritual, de olho na própria consciência, e vou identificar que eu nadei e não saí do lugar. Isso é um grande risco. Se eu não estou saindo do lugar, significa que eu estou paralisado. Se eu estou paralisado, eu preciso identificar em que eu estou paralisado. O que tem me impedido de nadar, de avançar, de ir para o cesto bom? Cada um pode responder por si. Você fala assim, falta fazer caridade. Não é isso que eu estou falando. É muito simples, tá? É simples, mas é complexo, tá? O que mais me incomoda é onde eu estou paralisado. O que mais me tira do sério é onde eu estou paralisado. Aquele espírito que mais me deixa fora do plumo é onde eu estou paralisado. Lembra que eu falei? A gente tem que odiar a desonestidade, mas eu tenho que amar o desonesto. Então eu preciso perceber, lá no capítulo 17, sede perfeitos, no item 10, o homem no mundo, ele fala que não existe maneira melhor para me tornar um homem de bem do que através dos relacionamentos. Eu preciso aprender a me relacionar. Quando eu falo relacionar, eu não falo conviver. Eu posso conviver com todo mundo e não relacionar com ninguém. Quando eu falo em relacionamento, gente, eu falo em construção de valores. Eu preciso construir valores. Quanto mais eu recebo estímulos, às vezes o que o outro traz para mim é aprender a ser mais tolerante. Às vezes, mais paciente, menos intransigente, mais resignado. Os estímulos, mas é muito importante que a gente perceba isso. O estímulo que eu tenho recebido. Senão, eu vou nadar para tudo quanto é lugar. E quando for retirado, às vezes eu posso voltar do jeito que eu cheguei. A única diferença é que a gente chega um bebezinho, né? Vai embora mais velhinho. Mas espiritualmente, às vezes eu avancei muito pouco, porque eu não prestei atenção naquilo que eu vim construir em mim. Porque eu posso construir sim, devo construir a minha casa, eu preciso do meu carro para ir trabalhar, não é isso que eu estou falando. Isso não precisa, porque isso é mais do que comum. E nós desenvolvendo, e Kardec fala lá na Gênesis, nós chegamos no momento em que a inteligência avança muito. Se ele fala em 1868, 1867, ele já está falando isso. Mas isso ele já falava, da inteligência. Mas é preciso para que nesse novo patamar, nesse novo ciclo, há o desenvolvimento do sentimento moral. E eu não vou desenvolver sentimento moral sem me relacionar com o outro. Não é possível. Se eu me isolar, se eu ficar o peixinho... Todo mundo já teve peixinho beta, não? Todo mundo conhece peixe beta, não? É aquele briguento que fica no aquário, não? Se você pôr um outro lá junto, o que ele faz? Ele ataca o outro até matar o outro. Ou ele vai morrer. Então a gente não tem como evoluir sendo um peixe beta. Eu estou falando de peixe, né? Não dá. O peixe beta, ele é muito bonito. Ele não é bonito. Quem teve peixe, quem tem criança, geralmente comprou. Meus filhos, eu tive 4, né? Eu tive que comprar peixe beta para os 4 lá. Aí fica lá aquela coisa muito bonita, mas isolado. Não desenvolve. Muito bonito por fora, mas por dentro não desenvolvendo nada. E o convite do Evangelho, o convite da rede, é que quando nós formos chamados, nós possamos ter construído. Só que aqui é diferente, porque me tornar um espírito melhor
depende unicamente de mim. A casa espírita, ela nos traz recursos. Quando a gente chega numa casa, uma casa preparada pela espiritualidade, tem todo um ambiente para que a gente mude o nosso pensamento, principalmente na nossa consciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Pergunta 621 lá. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. De uma forma geral, nós não temos o hábito de nos conduzirmos pela consciência. De uma forma geral, a gente tem o hábito de nos conduzirmos mais pelas memórias. Exemplo, o Eli fez mal para mim, aí eu lembro que o Eli fez mal para mim e vou fazer mal para ele. Aí eu fiz mal para ele, ele faz mal para mim. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Ele é meu inimigo. Norival fez um bem para mim, então eu vou fazer o bem para ele. E eu vou criando essas vibrações. Ele, um tipo de vibração aqui, uma outra. Nós já chegamos no momento, o Kardec falou, sem o sentimento moral a gente não avança mais. A inteligência ela tem um limite. A gente não avança mais sem o sentimento. Sem o desenvolvimento do sentimento moral, eu não avanço mais. Ou seja, sem o outro, eu não avanço. É que o Emmanuel fala, o outro é o meu caminho para Deus. Sem o outro eu não consigo. A gente vai chegar, olha que coisa mais maravilhosa, o capítulo 11 lá, né? Tanto que tem lá, 11 não, 12, se não me engano, é amar os vossos inimigos. Por que eu vou amar o inimigo? Quando eu compreender que somente ele me traz os estímulos que eu preciso para me tornar melhor. Porque aqueles que me fazem bem, estou ainda na memória. Mas quando eu aciono a rede, o Evangelho, e começo a fazer reflexões em que eu preciso do outro para eu desenvolver a indulgência, para eu desenvolver a misericórdia, a piedade, a compaixão, a fidelidade, eu vou construindo valores que sem esse eu não consigo. Aí o tempo passa, ele é recolhido também pela rede, e eu estou lá. E perdi a oportunidade. E a gente sabe muito bem que um reencontro, muitas das vezes, com aqueles espíritos que foi elaborado, aquele contexto voltar, pode levar séculos. Levar séculos. E a gente ainda, voltando aqui, né, fazendo esse paralelo, o Kardec lá no capítulo 18, ele pergunta assim, senão todo mundo vai ficar preocupado aqui que vai ter, né, um processo de regeneração e vai todo mundo ser levado embora, né? Calma lá, né? O que o Kardec fala? Ele fala o seguinte, que a mudança de regeneração, ela acontecerá de forma natural, porque a gente acha que, agora viu, eu sou de Ribeirão Preto, né? Vendo toda a situação que aconteceu na região, né? Guariba, Pradópolis, Barrinha, aquela região ali toda, né? E que às vezes a gente acha que dessa forma é que será feita a regeneração. E Kardec fala que ela será de forma natural. Espíritos compatíveis com o planeta vão ficando. Aqueles que insistirem por uma questão de misericórdia, de compatibilidade, serão convidados, né, a um planeta, como é que se fala? Um planeta compatível com aquele padrão vibratório, né? Só que ao mesmo tempo também, eu falo, nossa, então eu estou fazendo aqui ainda, eu estou meio escorregando aqui, então eu vou ser levado. Kardec também, só para apaziguar todo mundo aqui, tá? Senão o pessoal vai sair preocupado. Lá ele fala o seguinte, é a mesma fala em que Jesus fala para Pedro, na negação dele. Porque Pedro era uma pessoa muito rígida, cobrava, até o momento que ele teve que ser Deus testemunho. O que ele faz? Ele nega Jesus e morre de vergonha. Por que ele morre de vergonha? Além de negar Jesus, ele é aquele que mais cobrava todo mundo. E percebeu uma frase que Jesus falava: Pedro, a humanidade é mais frágil do que má. E lá no livro Gênesis, no capítulo 18, é o que o Kardec fala.
que a vinda de espíritos melhores, como a humanidade é mais frágil do que má, vai ser influenciado por esses espíritos, porque aqui, gente, muitas das vezes, grande parte da população é igual bloquinho de carnaval. Vai para cá, todo mundo vai para cá. Vai para lá, todo mundo vai para lá. E muitas das vezes nós somos induzidos de várias situações. Mas o Evangelho, o que falta? A nossa referência. A referência não são os homens. Quem que é a nossa referência? Alguém tem dúvida ou não? Mais alto. Jesus. E muitas das vezes nós esquecemos disso. A nossa referência é o Cristo. A gente não pode esquecer disso. Jamais. Porque senão o nosso nível de julgamento será sempre equivocado. Sempre equivocado. Eu falei que muitas das vezes a gente acessa muito a memória e menos a consciência. Porque quando a gente acessa efetivamente a consciência, onde estão as leis, as nossas decisões elas são mais acertadas. Então, funciona assim. Eu tenho construído nos meus quadros de memória ainda a maledicência, o descaso, de várias situações. Conforme eu vou utilizando as leis divinas, eu vou criando agora novos campos vibracionais. Não sei se está fazendo sentido. Eu tenho aquela carga pesada ainda de paixões, de maledicência, de várias situações. Conforme eu vou modificando as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas ações, eu vou criando novo campo, nova vibração. O que acontece? Isso aqui é como se a gente tivesse um monte de negativo aqui, e agora começa a ter vários positivos. Então as memórias antigas elas vão ficando para trás. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Conforme eu vou construindo situações novas, eu desenvolvi o perdão. Eu vou me sentir. Quem que vai sentir melhor? Eu ou o outro? O outro vai sentir bem? Vai. Mas principalmente a construção do perdão foi eu que construí. Aí eu exerço o perdão de novo, mais um pouco. E isso vai fortalecendo o espírito. Que é isso que é ser um peixe bom, né? Que é o que ele está convidando aqui o tempo todo. Para finalizar aqui, o Emmanuel traz uma passagem aqui que ele chama de sinais de renovação. Quando será que eu estou renovando mesmo? Quando que eu vou? Que sinal que representa que eu estou agora adentrando numa regeneração, que eu sou o peixe bom que vou entrar no cesto, e Emmanuel não, desculpa, Neio Lúcio, ele que traz aqui, né, no livro Jesus no Lar, e ele fala assim, que quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Aí olha uma definição que muitas das vezes a gente se equivoca. O mais poderoso, essa é a definição de renovação, de regeneração. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama. Poderoso é o que ama. Esse é o conceito que a gente tem de poder, não? Esse é o conceito de renovação. Jesus. O mais eloquente não é o que faz o belo discurso, mas é o que ele envia com palavras santificantes os próprios atos no lugar onde estiver. O mais nobre não é aquele que tem número de títulos, mas aquele que acumular créditos de amor e de gratidão nos corações das mães, das crianças, dos velhos, dos homens, dos humildes. O mais respeitável. O que é uma pessoa respeitável para nós? Não será aquele dispensador de ouro e poder armado, mas o respeitável será o de melhor coração. O mais santo não é o que se isola em altares do supremo orgulho, mas sim aquele que desce da própria grandeza, estende as mãos fraternas aos miseráveis e sofredores.
O mais puro não é aquele que foge do intercâmbio com os maus e criminosos, mas aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos. O mais sábio não será o possuidor de livros e teorias, mas aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Esse foi um comentário do Cristo, né? Eu lembro de um comentário da Madre Teresa, né, que ela falava assim: Senhor, quando eu estiver triste, me dê alguém mais triste, para que eu possa amar. Então, o convite que a espiritualidade, que o Evangelho tem nos oferecido, que possamos amar aquele que está mais triste, aquele que está do nosso lado, que muitas das vezes eu olho tanto, eu vejo notícia, eu vejo tudo quanto é coisa. Então, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. Não que a gente não tenha que saber o que está acontecendo. E se a gente ter piedade, orar por aquelas pessoas, por esses irmãos, a gente tem que fazer. Mas muitas das vezes, eu vou falar não muitas, eu vou falar que na maioria das vezes, para que eu possa me tornar um peixe bom, o homem de bem, o estímulo, de uma forma geral, está do nosso lado. É aquele que dorme conosco, é aquele que nós criamos, são os nossos pais, são os nossos irmãos, é o nosso vizinho, é o nosso chefe, é o nosso subalterno, é aquele que está muito próximo de nós e que muitas das vezes nós desprezamos, porque a gente acha que ele não é merecedor do meu carinho, ele não é merecedor do meu apreço, porque eu me sinto ainda melhor do que ele. Enquanto eu me sentir melhor e maior, eu não aprendi ainda o Evangelho. Eu não aprendi ainda e não compreendi o que é fraternidade. Eu não aprendi o que é empatia. Eu ainda não compreendi. Como dizia Jesus, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Diante de uma situação, principalmente uma situação, eu sei que as situações familiares são as situações mais dolorosas, mas é aquela pergunta: qual é a vontade do Pai nesse momento? Qual é a vontade de Deus nesse momento? Esse estímulo está, esse acontecimento, esse fato, essa necessidade está me estimulando a desenvolver o quê? Se a gente conseguir, terminando essa noite, se eu prestar atenção unicamente no outro e o que o outro está me estimulando a desenvolver de valor, valeu a pena esse encontro de hoje. Muito obrigado a todos. Irmãos. Boa noite. Um refrão para a tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e quando chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixe ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma.
dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeiro. Seu lugar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por tudo à sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma.